A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma semana abençoada para você e para sua família. Estamos aqui em mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Estamos aí nos estudos bíblicos, das lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando essa revista, Sala dos Adultos, a Igreja dos Gentios. A Igreja dos Gentios. É uma lição magnífica, uma lição maravilhosa, né? A Igreja dos Gentios. E tem esse temas aí da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Né? Eu quero te convidar de início para nós fazermos uma oração antes de entrarmos no comentário aqui desta lição maravilhosa. Vamos orar, você que está ouvindo aí no YouTube, na sua casa, na televisão celular, no ônibus, no trem, no carro. Se conecte ao trono da graça. Senhor, graças te dou por mais essa oportunidade de poder estar meditando na tua palavra. Que teu Espírito Santo alcance as nossas vidas, a cada um daqueles que esse vídeo alcançar. Que venha ser, Senhor, um instrumento para crescimento e o Senhor venha capacitar, usar grandemente a cada professor, professora da escola bíblica dominical. Abençoa o teu povo, Senhor, aonde estiver reunido no próximo domingo para aprender da tua palavra, dando graça, sabedoria e entendimento sobre este assunto, Senhor, que é a chamada missionária, a igreja dos gentios. Que a tua graça seja com cada um dos teus filhos, os teus missionários, com os teus obreiros, com os professores que ensinam a tua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos aí na lição de número 8, né? A lição de número 8, uma lição gloriosa, né? Que é a lição do dia 23, domingo que vem, dia 23 de agosto de 2026, que tem como título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas, né? Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta, né? O textuário desta lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e o versículo de número 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse textuário é um alerta. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para apacentardes a igreja de Deus. Olha aí, a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20 e o versículo 28. É muito interessante este textuário, né? A verdade prática está assim: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Então, nesta lição, meus queridos irmãos, nós vamos poder extrair desta lição, que tem como objetivos, né, para quando nós concluirmos essa lição, devemos alcançar alguns objetivos que, por exemplo, compreender que o ministério de Paulo, né, foi marcado por coerência, humildade, perseverança e fidelidade doutrinária. Também estaremos aptos a reconhecer nesta lição que o o Espírito Santo chama e capacita líderes para cuidar do rebanho de Deus. 3, identificar o perigo das falsas doutrinas e a necessidade permanente da vigilância espiritual.
Quarto ponto, valorizar a palavra de Deus, a oração, o amor e o desprendimento como fundamentos do ministério cristão. Então, essa lição vai nos dar esse parâmetro, esse conhecimento muito rico para nós crescermos e principalmente aqueles que já exercem alguma função na igreja, aqueles que pastoreiam também, essa lição vai de encontro, né? Aqueles que têm responsabilidade, aqueles que são pastores, são presbíteros, eles são líderes de departamento. Esta lição vai dar aqui um parecer interessante também. A leitura diária, irmãos, algo magnífico. Eu não tenho comentado nas últimas lições, eu vou só pontuar rapidamente. A leitura de segunda-feira, Atos 20, 19 e 21, fala sobre a fidelidade cristã. Se revela em humildade e perseverança. Então, a fidelidade cristã não é falada de boca e não é tempo de casa. Ela se revela, né, em humildade e perseverança. Né? Terça-feira, aos Filipenses, capítulo 1, do 20 ao 21, tem como título Viver para Cristo, dá sentido à vida e sustenta a missão. Né? Isso daqui é interessantíssimo, né? Esse versículo é maravilhoso. De Filipenses 1, 20 e 21. Leia. A leitura de quarta-feira, Atos capítulo 20 e o 28, o Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. Nós já lemos aí esse versículo do texto áureo. A leitura de quinta-feira, a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, o verdadeiro pastoreio é exercido com vigilância, amor e exemplo. Olha aí, 1 Pedro 5, 2 e 3. Esse versículo eu vou ler. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha aí, líderes. Leitura de sexta-feira. A palavra da graça edifica a igreja e garante a nossa herança. Atos 20, 32. Leitura de sábado, 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. O contentamento e o desprendimento em Deus, né? É o que Paulo fala a Timóteo. Devemos estar aptos, né? E desprendido das coisas materiais. Olha o que diz o versículo 6 ao 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Né? O amor ao dinheiro, a ganância ao dinheiro, desenfreadamente, sem se contentar com aquilo que Deus concedeu no dia a dia, pode trazer dores, prejuízos, né? A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 17 ao 25, do 36 ao 38. Diz assim a palavra de Deus: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis
desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se em grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que disseram, que não viriam mais o seu rosto, e acompanharam-me até o navio. Meus queridos e amados irmãos, que coisa, hein? Se nós olharmos aqui, o apóstolo Paulo, que estava ali, há um período, quando ele se despede dos irmãos, há um grande pranto. É como quando um obreiro dedica a sua vida com amor e com carinho, e ganha almas, gera filhos na fé e cuida com todo zelo. Quando ele precisa ir embora, há uma comoção muito grande. Há ali um pranto muito grande. E aqui, no caso de Paulo, ele ainda diz algumas palavras. Porque quando se há, pela naturalidade da igreja, a mudança de algum obreiro, quando este obreiro traz um resultado positivo, traz uma comoção entre a irmandade da igreja. Mas fica a expectativa que pode-se ter e obter e receber notícias e ter contato com o tal obreiro. E Paulo, pelo contrário, ele diz assim: não me vereis mais o meu rosto. Aí trouxe uma grande comoção. Mas Paulo também trouxe uma palavra para que eles tivessem atenção. No meio deste momento de despedida, vamos dizer assim, ele ainda continuou advertindo a igreja, porque ele não teve por preciosa a sua vida. Não, ele teve por precioso cuidar bem da igreja de Deus, da igreja do Senhor, com zelo e com responsabilidade. Vamos para a introdução da lição. Atos 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, registra um dos momentos mais emocionantes e solenes do ministério de Paulo, ou do apóstolo Paulo. Após aproximadamente 3 anos de intenso trabalho missionário em Éfeso, o apóstolo seguia em direção a Jerusalém. Em Melito, mandou chamar os presbíteros da igreja para transmitir-lhes as suas últimas orientações pastorais. Esse não foi um discurso dirigido a incrédulos, não, a filósofos, a autoridades políticas. Foi uma palavra destinada aos líderes da igreja. Paulo não lhes apresentou uma teoria abstrata sobre liderança, não. Paulo mostrou-lhes o exemplo da sua própria vida, seu ministério
havia sido vivido diante deles. Publicamente, de casa em casa, ele podia dizer: Vós bem sabeis como me portei no meio de vós. Paulo chama todo o presbitério da igreja, todos os obreiros da igreja, diante deles dá esta declaração: Vós bem sabeis como me portei no meio de vós. E trouxe grande comoção, no qual eles correram e abraçaram Paulo chorando. Meu querido, que coisa magnífica. Todo o corpo de obreiro sentir comoção por Paulo, chorar, clamar com a palavra que ele trouxe. Isto nos mostra que Paulo realmente, mesmo pregando duro às vezes, isso nos prova que uma mensagem dura, uma mensagem de correção, de repreensão, ela não é motivo de que a igreja se entristeça, não. Mas, quando a palavra, mesmo sendo de repreensão dura, vem de um obreiro digno, de um obreiro zeloso, temente a Deus, que está no meio da igreja, mostrando a intenção e o zelo, este obreiro recebe isso que recebeu, a comoção dos obreiros da igreja. A autoridade espiritual de Paulo não estava apenas em suas palavras. Nós vamos ver isso notório. Tem pessoas que querem gritar, querem impor, querem falar, querem subir no púlpito, pegar o microfone e mostrar a autoridade. Nós vamos ver aqui neste capítulo 20, nesta lição, que Paulo não usou palavras para mostrar a autoridade espiritual, não. Mas na coerência entre aquilo que ensinava e aquilo que ele vivia. Tem obreiros que não conseguem porque prega-se uma coisa e vive outra. Aqueles que não gostam do obreiro, sempre haverá. Aqueles que se levantarão contra, sempre haverá. Paulo diz aqui, sofri muitas ciladas feitas pelos próprios judeus, pelos próprios irmãos, pelo próprio povo de Deus. Me armaram muitas ciladas. Mas Paulo não teve por preço a sua vida e continuou pregando a palavra dura, corretiva, mas com zelo, com amor, com cuidado ao rebanho de Deus. Ele pregou com autoridade porque serviu com humildade. Então, ele servia com humildade. Então, ele pregava. Ensinou com firmeza, porque chorou pelo rebanho. Então, ter firmeza no ensino não é ter autoritarismo. Enfrentou perseguições, porque estava convencido do seu chamado. Advertiu contra os falsos mestres, porque jamais negociou a verdade. Que coisa magnífica. Irmãos, não precisa negociar a verdade, a palavra de Deus, para que você seja aceito. Tem obreiros que negocia a palavra da verdade. Deixa de pregar o que se deve pregar, anunciar a verdade, para ter respeito no meio do povo. Pelo contrário, perde-se o respeito. Então, Paulo, ele advertiu sobre os falsos mestres e ele não negociou com esses. E o seu discurso, a sua palavra perseverante, mostra que quando o obreiro anda na verdade com amor e com zelo, o resultado vem. Os inimigos sempre haverão. Os levantes, as perseguições, sempre enfrentará o obreiro zeloso. O discurso de Paulo também revela que o ministério pastoral não nasce simplesmente da ambição humana, quer dizer, da vontade de querer ser pastor, ser obreiro, ser pregador. Não é só querer, não é só
ter ambição de querer ser. Não. Nós vamos ver através da vida de Paulo que o Espírito Santo é quem chama, quem constitui e capacita líderes para cuidar da igreja. Meu querido irmão, quando você entender, quando a igreja entender o que Deus entregou para cuidar, entender, oh meu Deus, muitas coisas seriam diferentes. O outro lado, olhando do outro lado, Paulo vai ensinar que o pastor não é proprietário do rebanho. Não. A igreja pertence a Deus e foi comprada pelo sangue de Cristo. Por isso, cuidar do rebanho é uma responsabilidade santa, solene, intransferível. Pessoas que estão passando o bastão de um para o outro como se fosse uma propriedade, vendendo a cadeira de pastor, vendendo o credencial de pastor, vendendo o rebanho, negociando. Estamos vivendo isso. Paulo deixa claro que a igreja enfrentaria ataques externos, mas também internos. Lobos cruéis entrariam no meio do rebanho. Homens de dentro da própria comunidade se levantariam, ensinando coisas perversas. Diante desse perigo, a ordem apostólica é inequívoca: vigiai. Meus queridos, vigiai. Obreiros, vigiai. A instrução de Paulo, há 2000 anos atrás, já era esta. O alerta é que entre os de dentro levantaria-se lobos cruéis. A despedida de Paulo aqui em Éfeso, com o corpo de obreiro, termina com oração, lágrimas, abraço e profunda comunhão. Isso demonstra que o verdadeiro ministério não é construído apenas com discursos, com estruturas, posições, mas é construído com verdade, serviço, oração, amor, lágrima, derramadas na presença de Deus. É o que está faltando hoje, né? É o que está se faltando hoje. Os dois lados têm culpas, né? Os dois lados têm culpas. Mas aqui Paulo está falando com os obreiros. Tópico primeiro. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Um ministério vivido com coerência e entrega. Então, de Melito, Paulo manda chamar a Éfeso, né? Mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo chegaram junto dele. Vieram logo. Olha a obediência. Vieram. Disseram. E Paulo disse: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram como nada. Que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não parou por nada. Não pare, meu querido irmão, minha querida irmã, não pare por nada. Não abandone o teu chamado por causa dos levantes. Ah, mas quando é do ímpio, nós ainda entendemos, mas daqueles que se dizem, a Bíblia está dizendo isso, Paulo disse isso. Aqueles que se dizem judeus, mas não são. Aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Aqueles que estão no meio, muitas vezes são também aqueles que se levantam contra a obra como lobos devoradores. Então, Paulo começa o seu discurso apelando para o testemunho da sua própria vida. Então, meu querido irmão e querida irmã, dê testemunho da sua vida. Que o teu sofrimento, a tua luta, seja como um espelho
andando junto com a tua humildade, com a tua perseverança, com o teu amor, com o teu zelo. Junte tudo isso num pacote e no final você verá a diferença. Então, Paulo não teve por precioso a sua vida dizer assim, não, eu vou cuidar da minha vida, da minha família, deixa esses, essa igreja aí, esse povo, não, não me recebeu. Uma vez eu ouvi um obreiro dizer assim, Deus mandou eu sair porque o povo não reconhece o meu chamado. Não conhece Paulo. Paulo, muitos se levantaram, questionaram a sua posição, e ele diz: Eu sou apóstolo segundo Cristo. Cristo me chamou. Portanto, sou apóstolo dos gentios. Acabou. Vou pregar. E ele pregou com perseguições, com afronta, com luta, calúnias. Mas ele pregou de casa em casa, tanto a grego quanto a judeu. Ele pregou para todos, sem exceção. Ele não negociou a palavra da verdade, falou firme, sofreu açoites, prisões, mas anunciou a palavra. E no dia que ele anuncia a sua saída, trouxe comoção. Porque juntou-se toda a injustiça que cometeram para com Paulo, mas também juntou-se tudo aquilo que ele provou durante esses 3 anos em Éfeso, da sua dedicação e fidelidade, porque quem o chamou não foi o povo, mas foi o Espírito Santo. Então o apóstolo afirma que serviu ao Senhor com toda humildade. Só que tem gente que é muito grande, muito arrogante, muito vaidoso. Então ele tem dificuldade de permanecer em certos lugares. Ele não aceita afronta, ele não aceita não, ele não aceita desaforo. Aí fica difícil. Então Paulo serviu ao Senhor com humildade. No reino de Deus, grandeza não é dominar. A pessoa quer ter o domínio da situação. Não, meu querido irmão. Grandeza no reino de Deus é servir. É servir. O maior serve o menor. A verdadeira unção não torna o obreiro arrogante. Torna-o mais consciente de sua dependência de Deus. Tem pessoas que, porque começou a pregar, recebeu os convites, começou a cantar, recebeu os convites, ele já fica grandão. Perde-se a dependência de Deus. Ele torna-se arrogante, grande, vê defeito em tudo. Só ele sabe fazer, só ele sabe certo. Está tudo errado. E ninguém quer aprender, só ele que se dedica. Ninguém tem dificuldade, só ele tem dificuldade. Existem batalhas ministeriais que não são vencidas apenas com argumentos, mas com os joelhos dobrados e olhos molhados diante do Senhor. Então não adianta ficar falando. Pessoas que reclamam, murmuram, e não dá, não aguenta, não vou desistir, ninguém ajuda, ninguém colabora, só me persegue, só me. Não, palavra não vai resolver, meu querido. Minha irmã, meu irmão, palavra não resolve. O que resolve é oração, é lágrima aos pés do Senhor. Paulo enfrentou tentações, perseguições, cilada, mas não abandonou sua missão de jeito nenhum. A fidelidade de um servo de Deus, de uma serva de Deus, não é provada, né? Apenas quando tudo está bem. Quando está tudo bem, está vendo aí? Eu sou homem de Deus. Você viu aí que está tudo bem? Não, não. Não é na hora que está tudo bem, não. Não. A, a revelação, especialmente quando surge resistência, incompreensões e sofrimento. Então, a fidelidade do servo e da serva surge quando vem a resistência, a incompreensão, o sofrimento. Aí é que a gente vamos ver se a pessoa realmente é fiel ou não. Tem pessoas que abandonam o seu pastor, o seu líder de departamento, abandonam. Primeiro impasse, primeira contradição, primeira incompreensão, primeiro desafio, primeiro sofrimento, ela abandona. Deixa o obreiro na mão, deixa o departamento na mão, deixa a igreja na mão, quer trocar de igreja. Aí ela tem tempo para visitar outra igreja, para ouvir certos pastores, profecias, profetadas. Eu não entendo essas coisas. Paulo vai mostrar aqui que a fidelidade é nos momentos difíceis que se
identifica um obreiro, uma mulher e um homem de Deus. O ensino de Paulo acontecia publicamente pelas casas, né? Seu ministério unia proclamação coletiva até ao cuidado individual das pessoas. Ele pregava para multidões, mas também entrava nos lares, ensinava no ambiente público, mas não desprezava o acompanhamento pessoal, né? Só que hoje as pessoas não querem. Não, não querem, não querem. Por quê? Porque vão receber um não, vão receber um não pode. Vai ser faça assim, ela quer fazer do jeito dela. As pessoas querem andar conforme o seu bel prazer, porque são homens e mulheres de Deus. Então a mensagem apostólica possuía dois elementos inseparáveis. Primeiro, conversão a Deus, né? Abandono do pecado e mudança de direção. Essa é uma mensagem. A mensagem é: abandone o pecado, mude a direção que está dando errado. Segundo ponto, fé em Jesus Cristo, quer dizer, confiança pessoal e salvadora na obra de Cristo. Ou você confia em Jesus ou não confia. Ou não confia. Conversão sem fé pode se tornar em moralismo, né? Fé sem conversão pode se tornar em uma profissão religiosa sem transformação. Tem muitos pregadores aí que é profissão, tem muitos cantores aí que é profissão. Não há uma conversão verdadeira. O Evangelho chama o pecador a voltar-se para Deus e a confiar inteiramente em Cristo, né? Então, o obreiro não pode depender apenas de títulos, de posições, não. O seu testemunho precisa confirmar sua mensagem. Como que a pessoa quer falar para o outro, cantar, pregar, incentivando a pessoa a continuar, se ela mesma é a primeira a desistir quando tem as lutas, quando vem a dificuldade? Ela é a primeira a murmurar, desistir, abandonar o barco e começar a falar mal da igreja, do seu pastor. Mas quando ela está bem, ela, ela quer pregar firme, quer cantar firme, quer exortar. Ponto 2. A fidelidade apostólica como guarda da verdade. Atos 20, do 20 ao 21. Né? Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente. Paulo não deixou por nada. Né? Paulo está dizendo no versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, Paulo não selecionava apenas mensagens agradáveis ao povo para ficar de bem com todo mundo, não. Ele anunciava tudo o que era espiritualmente útil e proclamava todo o conselho de Deus. Então ele pregava tanto bênção como correção, ele pregava. Isso significa que a pregação do obreiro ou de Paulo não era orientada pela popularidade como é hoje. O que, que vai dar like? O que, que vai dar views, né? O que, que vai. As pessoas estão preocupadas com visualizações no Instagram, no TikTok, no YouTube. O que, que vai viralizar? O que, que as pessoas vão bater palma? E a pessoa fica ali no celular, ou um comentário, ou 10 comentários, ou glória, ou um parabéns no meu WhatsApp. Meu irmão, minha irmã, seja fiel a Deus e ao compromisso com a verdade. Um pentecostalismo sem fundamento bíblico pode cair no emocionalismo e no fanatismo. Tem pessoas que é difícil, irmão. A gente participa de culto às vezes, que é aquele barulho, blá, 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 só emoção. No outro dia as pessoas estão fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. É só emoção. Só emoção. Então, o modelo apostólico reúne doutrina, poder, mas também santidade, missão, oração e comunhão. Ei, como que está a tua comunhão com os irmãos, com as irmãs da tua igreja? Paulo não pregava só para impressionar pessoas, não.
mas para transformá-las em discípulos. Cantar para emocionar as pessoas não está errado. Cantar para levar as pessoas a adorar a Deus. Pregar para conquistar o coração do povo, não. Para convertê-las em discípulos de Cristo. Paulo não anunciava a si mesmo, mas apresentava a Cristo. Não procurava atrair seguidores para si, não, mas conduzia à verdade do Evangelho. Então, a fidelidade doutrinária exige do professor, né, de escola bíblica dominical, principalmente, do ensinador da sexta-feira, da terça-feira, o culto de ensino da sua igreja, aquelas igrejas que ainda têm culto de ensino de doutrina. Então, a fidelidade doutrinária exige que o ensinador examine o contexto, evite interpretações particulares, ensine com temor e responsabilidade. O púlpito não é lugar de opiniões irresponsáveis, mas disposição fiel da palavra de Deus. É o que está faltando hoje. Não, eu não vou falar isso aqui, esse versículo eu vou dar uma tapeada, eu vou pular ele, porque eu não posso me queimar com as pessoas. Eu tenho que ser agradável ao público, eu tenho que fazer um curso de oratória para falar ali no tom correto, para comover as pessoas, para elas ficarem apaixonadas pelo meu sermão. Então vai vender curso de mentoria para as pessoas lá no mundo, meu irmão, que aqui é para a salvação da alma. E para haver salvação tem que haver arrependimento, conversão verdadeira, deixar de longe o pecado. Ponto 3, a fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível, né? Então, Paulo traz a consciência, aflora a consciência dele. Então, Paulo como obreiro, ele estava consciente de que prisões e tribulações o aguardavam. Aí eu te digo, tu está consciente que vai ter luta, perseguição? Ou tu acha que servir o Senhor, eu quero estar entre os grandes, eu quero que meu nome, minha foto esteja nos banners, eu quero ser convidado para os grandes congressos, mas tu está ciente que vai vir tribulação, vai vir luta? Não é só mar de rosa, não. Fica olhando só os likes que os artistas estão recebendo aí, não. Entretanto, o aviso do Espírito Santo não tinha a finalidade de fazê-lo abandonar a missão, não, mas de prepará-lo para o futuro que enfrentaria. Então, o que eu estou falando aqui é o que Paulo está dizendo. Eu não estou falando para que vocês abandonem a missão. E nem o Espírito Santo falou para mim abandonar a missão, mas para me orientar e me preparar, como eu estou preparando a voz. Então, a palavra tem que tudo o que for feito para servir ao rebanho, como palavra e louvor, tem que ser para quê? Para prepará-los para aquilo que irão enfrentar e fazê-los se tornar os discípulos, né? Então, existem ocasiões em que Deus não retira o crente, o cristão do vale, não, não tira. Pelo contrário, ele fortalece o seu servo para atravessar o vale, né? O apóstolo estava ligado pelo Espírito. Ele não era movido por conveniência. Pessoas que ela só dá um passo se for conveniente. Ela só vem para a oração se for conveniente. Ela só vem para o culto do jovem se for conveniente. Ela só vem para o culto de missão se for conveniente. Se não for conveniente, não me convém participar desse trabalho. Não me convém participar deste evangelho. Não me convém participar da teologia. Não me convém participar disso. A igreja tem várias atividades. E as pessoas, elas começam a olhar o que convém a ela participar. Pessoas que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Aí depois falar que a igreja não ora. Mas tu vai para a oração? Aí tem um que vai para a oração, mas tu vai para o de ensino. Aí tem um que vai para o ensino, mas tu vai para a escola dominical. Aí tem um que vai para a escola dominical, mas tu vai para o evangelismo. Então você vê, as pessoas são movidas por conveniência, o que lhe convém. E isso não traz
não liga a pessoa por completo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está ativo na igreja e não só em uma parte da igreja, né? Ao declarar que não considerava a sua vida preciosa, Paulo não estava desprezando a existência humana, não é isso. Não é ser negligente com a vida humana, não. Ele estava afirmando que a sua vida somente encontrava pleno sentido quando se submetia ao propósito de Cristo. Para ele viver não era apenas existir, mas cumprir a carreira recebida do Senhor. Então não adianta só existir, ganhar dinheiro, ficar famoso, ter os nomes. Não. A vida só tem sentido quando se cumpre o propósito de Deus. Senão não há sentido. 70 anos, 80 anos vai viver de fama? Quantos homens famosos? Acabou. Acabou. O único que segue eternamente com uma história eterna e ligada ao Senhor é o que fez a sua vontade, né? Então, Paulo ele desejava concluir a sua carreira com alegria. Pessoas que já perdeu a alegria de servir a meu irmão, minha irmã, volte a orar e pedir a alegria da salvação. A alegria cristã não é a ausência de sofrimento. Não, meu querido. Não é porque tu está sofrendo que não tem a alegria da salvação. Não. O sofrimento é uma condição de momento. É a certeza de que, apesar das lutas, estamos obedecendo à vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo: eu posso enfrentar prisões, mas eu sei do meu chamado. Eu posso sofrer perseguições, mas eu sei do meu chamado, né? Então, o sucesso ministerial, seja ele qual for a área, não pode ser medido apenas por números, visualidades, reconhecimento. Não. O verdadeiro sucesso é chegar ao fim e poder dizer: cumpri o ministério que recebi do Senhor. Paulo está saindo de Éfeso dizendo: eu cumpri, vocês viram, vocês presenciaram que eu, quando estive no meio de vós, eu fui constante e abundante na obra do Senhor. Né? Então, o ministro, o obreiro, a obreira, a mulher, o homem de Deus fiel, é aquele que prega aquilo que vive, serve com humildade, persevera com lágrimas, não deixa de anunciar todo o conselho de Deus. Ele está ali. Vamos para o ponto 2. Advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Né? Então vem a advertência aí de Paulo. O primeiro, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Olhai, pois, por vós e pelo rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, o ministério pastoral não é apenas uma profissão, não. Não. Função administrativa, posição de destaque, não. O ministério pastoral nasce de uma chamada divina. Embora a igreja reconheça, examine, prepare, separe seus obreiros, é o Espírito Santo quem origina a vocação ministerial. Não é uma troca, não é uma passagem, não é um favor, não. É um chamado. É um chamado do Espírito Santo. Então, no discurso de Paulo, ele, ele aparece três expressões importantes no discurso dele. Aparecem três expressões importantes. Primeiro, presbítero, destaca a maturidade espiritual dos líderes, né? É isso que quer dizer. Bispo, ressalta a sua responsabilidade de supervisor. E apacentar, que descreve a missão de alimentar, orientar, proteger, cuidar do rebanho, né? Então essas expressões mostram que o pastor deve possuir maturidade, exercer vigilância, cuidar das pessoas. Sua função não se limita a pregar. Ela também precisa aconselhar, ensinar, corrigir, proteger, vigiar, consolar, conduzir o povo de Deus. Está cheio de pastor amiguinho das ovelhas, pastor predileto.
porque ele só sabe visitar, consolar, só. Agora, para aconselhar tem que corrigir, irmão. Não é aquele pastor me dá uns conselhos, que conselho? Só vai, faça. Faz, irmão, faz, Deus é contigo. Não, isso não é conselho, não. Conselho está agregado à correção, né? Então, antes de ordenar que cuidasse do rebanho, Paulo, antes de ordenar que cuidasse do rebanho, Paulo disse: olhai por vós. Então, o líder deve vigiar, olhar para ele mesmo, né? Então, você que está na frente do departamento também, olhe para você, seja exemplo, cuide da sua comunhão com Deus, cuide da sua família, da doutrina, do caráter, das emoções. Tem pessoas que não conseguem controlar nem suas emoções. Se estressa, se entristece fácil, se irrita, abandona. É difícil, né? Então, cuide das suas emoções. Ninguém consegue cuidar adequadamente do rebanho se estiver espiritualmente descuidado. Quer dizer, a pessoa quer ser líder, quer estar em destaque, mas tem que se cuidar, né? Então, a queda de um líder não atinge somente sua vida particular, pode ferir famílias, escandalizar novos convertidos, enfraquecer a congregação. Ei, minha irmã, meu irmão, você que está aí exercendo função de destaque na tua igreja, saiba que quando você desanima, quando você abandona, quando você desiste, larga, deixa a igreja, o ministério, o pastor na mão, você está causando um dano não só para você pode estar causando um dano para várias famílias, para novos convertidos que tinha você como exemplo. A igreja não pertence ao pastor, à diretoria ou a uma família específica. Ela pertence a Deus. Foi adquirida pelo sangue de Cristo. O valor do rebanho não está em sua condição social, mas no preço pago da redenção. Foi Cristo que comprou a igreja. Então, vamos cuidar da igreja com zelo, aqueles que estão na frente, principalmente quem faz uso da palavra, né? Os ministros. 2. O perigo real e contínuo das falsas doutrinas, né? Atos 20, do 29 ao 30. Então, Paulo aqui, ele diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Paulo já sabia. Paulo estava de olho, sempre afastando os lobos das ovelhas. Sempre afastando. Só que ele também conhece que o lobo ele não desiste. Também ele sabe que voltaria, como sempre voltou. E Paulo sempre enfrentou os lobos. Agora ele está dizendo para os discípulos: ó, virão e entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então esteja atento. Cuidado, meu irmão, minha irmã, que o lobo ele está aí. Pode ser um comichão no seu ouvido dizendo: desiste, abandona, larga. Aí ele devora as ovelhinhas fracas. E até você, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Os lobos cruéis representam quem, irmãos? Ensinadores, que se aproximam com aparência de religioso. Pessoas, o pastor prega e chega alguém, não, 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 não. O pastor está pregando e não, 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 não. A pessoa está trazendo uma palavra, para que uma palavra dura dessa? Está dando direta para mim. São os lobos com aparência de religiosa, mas possuem intenções destrutivas. Pode ver que a pessoa, quando é lobo dentro da igreja, irmão, o conselho é sempre para desistir, para destruir a obra, para parar a obra. É Sambalat Tobias, né? É para parar, é para desistir, abandona. Quem ele pensa que é? Deixa ele na mão, deixa de ser bobo, se valoriza. Não, não, você não precisa disso. Deus não é assim, não. Fala de lobo, irmão, é sempre para aniquilar a obra. Você fala de lobo. Ovelha geme, chora e continua. O perigo interno é ainda mais delicado. Paulo afirma que alguns homens se levantariam dentre vós mesmos. Isso significa que proximidade com a igreja, conhecimento bíblico, cargo ou tempo de membresia não tornam uma pessoa automaticamente imune ao orgulho e ao desvio. Então, tem pessoas que ficam tão soberbas, tão orgulhosas, que quando alguém no seu meio
ela não concorda, ela não se dão bem, ela começa a trabalhar contra. Pessoas que é assim. Se coloca as pessoas no departamento, aí há um desentendimento, começa uma a trabalhar contra a outra. E se esquece que estão trazendo dano à seara do Senhor. Lobo. Ela se torna lobo e nem percebeu. Então, os falsos mestres não desejam apenas apresentar suas ideias. Procuram atrair discípulos para si mesmo. Né? Então, você vê que sempre tem alguém que consegue manipular alguém até para as decisões. Você quer identificar um lobo? Olha só. Coisa simples. Está lá no departamento, vai escolher o uniforme. O lobo já começa. Ó, eles querem escolher uma. Eles não têm gosto, não sabem escolher, não. Nós já tem que fazer o nosso grupinho aqui para poder, porque se eles escolher a cor tal, imagina. Aí nós já tem que se unir aqui para ser a maioria, para poder, né? Se depender deles, nós já ficar aparecendo, né? Lobo, lobo, lobo. Então os falsos mestres estão ali, atraindo de si para si. Seu objetivo é transferir para a sua própria pessoa a lealdade que pertence a Cristo. Em vez de formar discípulos do Senhor, procuram construir grupos em torno da sua personalidade. Então, ela começa a atrair, ela compra, dá presente, dá bom dia, liga, se preocupa. Você tá, minha linda, meu lindo, meu amor e tal, e você é uma benção, você merecia melhor, você tem que, né, casar logo para ir para não sei para onde, e por aí vai. Né? Algumas características do falso ensino são: diminui a autoridade das escrituras. Não, não é aquilo daí não. Ele está interpretando diferente a palavra. Exalta a personalidade humana acima de Cristo. Promete benefícios sem arrependimento e santidade. Transforma a fé em instrumento de lucro. Utiliza revelações particulares para controlar pessoas. Né? Divide a igreja e despreza a comunhão. Os departamentos às vezes vai marcar um café, um pastel, uma pizza. Tem uns que já falei, ô caceturminha, você vai? Você vai, caceturminha? Nem toda diferença de interpretação deve ser classificada como heresia. Entretanto, quando o ensino atinge as verdades centrais do Evangelho, contradiz claramente as Escrituras. Então, não estou dizendo que porque discordou, está diferente, que é heresia, não, mas tome cuidado. Esteja atento com as heresias, né? Esteja atento. Então, tudo aquilo que quer impedir a obra é o caminho. Vigilância 3, né? Vigilância espiritual como dever permanente do pastor, do obreiro, né? Portanto, vigiai, né? A ordem do apóstolo era direta: vigiai. A vigilância não deve ocorrer somente quando surge uma crise. Ela é um dever permanente de todo líder espiritual. Então, o pastor, principalmente, presbítero, líder de departamento, esteja vigilante. E também todo cristão, todo crente tem que vigiar. Esteja vigiante, irmão. O lobo está aí bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, a advertência era acompanhada de lágrimas. Paulo não corrigia por prazer, por vingança ou por superioridade, não. Ele advertia porque amava. A correção sem amor pode ferir, mas amor sem correção, só amar e não corrigir pode permitir que uma pessoa continue caminhando para a destruição. Ah, eu te amo e não corrige. Que amor é esse? Né? Então, vigilância espiritual não é paranoia, nem busca permanente por inimigo. Ficar procurando quem é que está me perseguindo na igreja, quem é que é meu inimigo, quem é que é meu inimigo. Senhor, me dá um sinal quem é meu inimigo na igreja. Então, uma pessoa que um dia falou para mim que ele estava orando e falou para Deus assim: Senhor, põe atrás de mim a pessoa que me deseja mal. Aí abriu o olho, tinha uma pessoa atrás, é você que me deseja mal. Ai, meu Deus do céu, cuidado. Então, a vigilância não é paranoia, não. É estar atento, cuidando do rebanho. A igreja deve participar dessa responsabilidade de vigiar. Toda a igreja não está vigiando. Viu algo estranho, né? Geme aos pés do pastor, corre aos pés do pastor. Então, os crentes devem conhecer as escrituras, né? Valorizar essa doutrina. O crente não vem para culto de doutrina, não vem culto de ensino, não vem para escola dominical.
ele já se acha suficiente conhecedor da Bíblia, né? E vive aí na angústia. Na angústia. Tem uns que acham que, por ser bem sucedido, às vezes financeiramente, tá tudo bem. Ponto 3. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. 1. A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. É Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, Paulo sabia que sua presença física seria retirada, mas a igreja não ficaria abandonada. Tem pessoas que acham que se ela sair, acabou. Tem pessoas que acham que ela é insubstituível. Não. Paulo não encomendou os presbíteros a uma personalidade humana, estrutura administrativa ou estratégia ministerial. Ele os entregou a Deus e a palavra da sua graça. Então, o líder tem que ensinar as ovelhas a depender de Deus, porque se ele sair, a obra tem que continuar. Tem pessoas que desejam, e quando ele sai, o negócio mia. Tem pessoas que têm prazer. Tem pessoas que têm prazer de estar no departamento. Ele, ele acha que quando ele sair, o departamento tem que falir para dizer que o que chegou é ruim e ele era bom. Tem pessoas que fazem de tudo para sair da igreja e que a igreja feche. Quando chega outro obreiro, ele fecha. Difícil, difícil. Né? A igreja não depende da permanência de um único líder, não. Obreiros passam, líderes passam, gerações mudam, métodos são substituídos, mas Deus permanece fiel à sua palavra e continua poderosa a palavra do Senhor. Né? Então, a palavra possui poder para edificar a igreja espiritualmente, corrigir os erros doutrinários, consolar os abatidos, fortalecer os enfraquecidos, produzir maturidade, preparar os santos para a herança eterna. É Bíblia, irmão. Líder de departamento. É Bíblia. A igreja pode possuir recursos, talento, organização, mas se abandonar a centralidade das escrituras, perderá sua segurança. Né? Então você vê que tem obreiros inseguros, pessoas inseguras porque não está na palavra da verdade, está em troca de favores, de presente, de elogios, de status, de posição. Ele vive sem segurança. Né? Então, não é dinheiro, não é recurso, não é talento, não é a organização, o ambiente. Tudo isso contribui sim muito, mas se deixar as escrituras centralidade, perderá a segurança. Né? A verdadeira igreja pentecostal, que é a nossa, ama o poder do Espírito e permanece firme na Bíblia. Né? Então, firme na palavra de Deus. 2. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Paulo está dizendo, eu tive com você, não fiquei cobiçando, não. Porque tem obreiros, tem líder que fica cobiçando o que o outro tem. Tem líderes, obreiros e líder de departamento que ele só faz amizade com quem tem. Ele só se aproxima com quem tem, ele só liga, só se preocupa com quem tem. Né? Então, Paulo podia falar sobre esse desprendimento, porque sua conduta era conhecida pelos presbíteros da igreja. Ele não havia utilizado o ministério como instrumento de enriquecimento pessoal, como acontece nos dias de hoje. Não cobiçou prata, ouro e nem veste. O texto não condena o sustento digno daqueles que se dedicam ao ministério, não. O próprio ensino apostólico reconhece esse direito. O que Paulo condena por meio do seu exemplo de vida é a cobiça, a transformação do serviço cristão em comércio. Né? Pessoas que querem, só fazem para ganhar na obra. Né? Hoje, antigamente se fazia muito mutirão para reformar a igreja, para construir a igreja. Hoje tem que pagar. Se não pagar, não faz. Né? Se não pagar, não faz. O ministro fiel não procura retirar o máximo do rebanho, mas oferecer sua vida para que o rebanho seja fortalecido. Né? Prazer não está em ser servido, mas em servir. Tem líderes que só quer ser servido, líder, pastor, líder de departamento, ele só quer ser servido. No dia que ele está lá para reger, ele quer que todo mundo esteja lá.
Agora, quando é o outro regente, ele não está nem aí, né? Quando ele é honrado, ele e a família chegam primeiro no culto. Quando não vai ser, ele chega atrasado, né? Então é mais ou menos isso. O 2, né? Vamos pro 3. Uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Isso daqui é magnífico, né? Atos 20, 36 ao 38. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos, olha aí, e orou com todos eles. Meus queridos irmãos, que coisa magnífica, hein? Que coisa magnífica, olha aí. Depois de ensinar, Paulo advertiu e aconselhou, né? Colocou-se de joelho. Sua última atitude diante dos presbíteros não foi fazer um discurso adicional, não, mas foi orar. Isso mostra que o ministério que começa na oração deve terminar também na oração. Então a oração é a chave, é a chave. Eles oram todos juntos. A comunhão cristã não elimina as diferenças pessoais, mas reúne o povo de Deus em redor da sua presença, né? Quando uma igreja se coloca de joelhos, cargos, posições e distinções perdem a importância, né? O que é grande é o Senhor, né? Então, logo após a oração, eles se abraçaram, se beijaram e acompanharam Paulo até o navio. A despedida revela a firmeza doutrinária de Paulo. Não o transformou em um homem frio. Ele era firme na verdade e profundamente afetuoso no relacionamento, né? O título, né, da lição une duas realidades, lágrimas e alertas. É o título da lição. Então, as lágrimas revelam o amor, os alertas demonstram a responsabilidade. Paulo amava demais aquela igreja para esconder perigos que ela enfrentava. Então, amar também é alertar, é corrigir, é mostrar que existe um perigo, não é dizer faz aí, está tudo bom, está tudo certo. Não, não. Existe um perigo, né? Indo aqui para a conclusão, a despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso constituiu um verdadeiro testamento pastoral, né? O apóstolo apresenta a sua vida como exemplo de humildade, perseverança, coragem, empreendimento e fidelidade doutrinária. Seu ministério foi vivido diante das pessoas. Paulo pregou publicamente pelas casas, anunciou a conversão a Deus e a fé em Jesus, não escondeu nenhuma parte do conselho divino. Enfrentou perseguições, trabalhou com as próprias mãos, cuidou das pessoas individualmente, chorou por ela. A igreja pertence a Deus, né? Ela não pode ser tratada como propriedade humana. Então, aquele que ama a obra, irmão, ele faz por amor. Pode vir a luta, pode vir a perseguição. Ele é perseverante, ele enfrenta o leão, ele enfrenta o falso mestre, ele enfrenta as perseguições, o açoite, as prisões. Ele continua fiel, zeloso. A mulher de Deus, ela é fiel, é humilde, é zelosa, ela permanece, persiste, ela não abandona o barco, ela não desiste, ela não murmura, ela não reclama, ela não calunia, ela não faz grupinho, ela não faz divisão, não faz dissensões, ela estrutura a sua casa, os seus filhos, seu esposo, sua família. O obreiro estrutura a sua casa, seus filhos, sua esposa, estrutura os obreiros, faz que nem Paulo. Ele está ali rigoroso, mas amoroso. Rigoroso, mas amoroso. E ponto. Agora, contra o lobo, aí não. Contra o lobo não é beijinho, não. Contra o lobo é diferente. Meus queridos e amados irmãos, uma palavra simples, mas acredito que já dá para abrir nossa mente, nosso entendimento, para que domingo nós chegamos na escola dominical e venhamos poder ajudar, contribuir para o crescimento da escola dominical. Principalmente quando o professor, se você é professor, glória a Deus. Aquele que não é professor, ele poder chegar na sala de aula, inteirado do assunto e as dúvidas que surgirem até domingo, ele poder, dentro do contexto, auxiliar o professor nas perguntas que está dentro da lição. Porque às vezes tem pessoas que, em vez de perguntar em particular suas dúvidas, que não está relacionada à lição, ele começa a atrapalhar a aula, né? Então, esse vídeo tem esse intuito. Às vezes alguém não tem tempo de pegar a revista, mas no celular, com fone no ouvido, no ônibus, no trem, limpando a casa, põe na televisão, no YouTube, e você ouvindo essas palavras simples, você poder entender qual é a lição de domingo, né? E poder ir refletindo, meditando. Tem aquele professor de escola dominical que às vezes trabalha a semana toda
e às vezes de noite, de madrugada, na véspera, que ele vai conseguir ali pegar todo o conteúdo desse vídeo, eu creio que pode auxiliar a você entender o assunto, né? E você, com a ajuda, auxílio do Espírito Santo, aprofundar, mas com o seu conhecimento e poder manter a lição dentro do assunto, dentro da temática, para que no final desse trimestre nós venhamos entender o que está o comentarista passando para a igreja dentro desse assunto que é a Igreja dos Gentios, né? Da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família. Convido para você fazer uma oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento, por esses minutos, que esse vídeo alcance vidas, almas e que venha a ser um instrumento em tuas mãos. Abre o nosso entendimento, nos dá graça, usa cada obreiro, usa cada professor e professor da escola dominical, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.